Olá, oitavo ano, e aí, meus queridões? Então, olha só, hoje a gente vai aí para mais uma aula, falar um pouco sobre o caminho do alimento. Na aula passada, nós vimos aí a respeito, né, do processo, um pouco do processo digestório e também falei um pouco dos alimentos, né, importância dos alimentos, quais alimentos. E agora então a gente vai lá para a página 57, ver um pouquinho sobre o percurso que esse alimento, quando agora ingerido, vai fazer dentro do nosso corpo e o processo de digestão, entender um pouco aí como que ocorre esse processo de digestão dentro do nosso corpo, para que agora essas substâncias passam aí para as nossas células e auxiliam a gente na sobrevivência, ok? Então todo mundo aí acompanhando lá na página 57, peguem aí a apostila para acompanhar, pega um marca-texto, se for necessário, se vocês gostarem de marcar aí. Então, e vamos lá falar um pouco sobre o caminho desse alimento. Logo de cara, a gente tem que entender o seguinte, nós temos alimentos que são alimentos grandes e nós temos nutrientes também que são bem pequenos. Então, como por exemplo, quando a gente se depara aí com moléculas de sais minerais, vitaminas, eles são tão pequenos que eles não precisam passar por um processo digestório, né? Por esse processo de quebra, porque o objetivo do processo de digestão vai ser o quê? Quebrar, fragmentar agora esses nutrientes, né, esses macronutrientes, como por exemplo os carboidratos, as proteínas, os lipídios, em estruturas tão pequenas, para que quando elas chegam lá dentro do nosso intestino delgado, elas possam então atravessar a parede intestinal, né, aquele tecido de revestimento, e agora ganhar a corrente sanguínea para que então seja todo distribuído para todas as células aí do nosso corpo, né, e sejam então processadas, certo? Então o objetivo maior da Agora, nesse processo que nós vamos ter aí de digestão, vai ser o quê? Logo de início, quebrar os macronutrientes em micronutrientes, quebrar as partículas grandes em partículas bem pequenas, para que elas possam agora adentrar, né? Passar por uma parede intestinal e ganhar o nosso interior corporal, certinho? Então nós temos aí, né, lá na digestão, na página 57, mostrando então aí todo o tubo digestório que inicia-se na boca, logo na parte inicial nós temos aí a ação das glândulas salivares, depois descendo pela faringe, chegando aí ao esôfago, fígado, né? E aí eu tenho então o estômago, o intestino grosso, o reto e finalizando, então vamos ter aí o ânus, certo? Vamos então lá para a página 58. E na página 58, a gente vai falar da primeira glândula. Nós temos três glândulas que são glândulas anexas. Glândulas aí que vão secretar substâncias, que vão auxiliar no processo de digestão, na quebra, no emulsionamento desses alimentos. Então, essas estruturas aí formadas, nessas células, essas glândulas em si vão então produzir substâncias, certo? E essas substâncias vão auxiliar no processo digestório. Quais são essas glândulas? Nós temos aí três glândulas chamadas de glândulas anexas ao tubo digestório. Logo de início aqui na região do nosso inicial, na porção da boca, nós temos as glândulas salivares, nós também temos o fígado e nós também temos o pâncreas, que são as outras duas glândulas anexas. Logo de início, vamos começar falando só da glândula salivar e depois a gente chega então no fígado e no pâncreas. Então, quando eu começo a mastigar o alimento, eu vou ter logo de cara o quê? A ação da minha dentição. Quando eu boto o alimento na boca, eu tenho a ação dos meus dentes, que estão lá na página 59. Mantenha a apostila aberta aí que a gente vai para frente, depois a gente volta, né? Vamos ficar indo e voltando aí para entender melhor, porque a apostila não vem nessa organização. Logo de início, os dentes. Qual o objetivo dos meus dentes? Quebrar o alimento, triturar. É a chamada digestão mecânica, ó, o mecanismo de trituração, certo? Porque eu tenho a digestão mecânica, realizada aí por essa quebra dos dentes, e eu tenho a digestão química quando eu estou digerindo através de substâncias químicas. Quais são elas então aí? A saliva, o suco produzido pelo estômago, pelo intestino. Então aí eu tenho uma quebra química. Estou iniciando com a quebra mecânica. Durante a mastigação, que é a trituração, através desses 32 dentes que nós temos, 16 na parte superior e 16 na parte inferior. Isso na fase adulta, porque na infância nós não temos um total de 32 dentes.
nós temos apenas o total de 20 dentes, certo? Que são os chamados, né, de dentição decídua, aquela dentição que eu vou perder, ou seja, aquela, o também chamado aí de dente de leite, popularmente conhecido. Esses dentes, então, são dentes iniciais que agora, quando a criança atinge aí 6, 7 anos de idade, ela vai trocando esses dentes, né, em sua totalidade e dando agora espaço para o surgimento de uma nova dentição, que vão ser compostas aí de 32 dentes. Só que vale ressalvar o quê? Geralmente, se ouve muito falar assim, ah, não precisa cuidar muito dos dentes de leite. A mãe fala assim, ah, não vou ficar escovando o dente não, porque depois esses dentes aí vão cair mesmo. Não, tá? A dentição de leite tem que ser muito bem cuidada. A mãe, além de limpar a boca da criança, até mesmo do bebê, limpar a língua para evitar uma proliferação bacteriana, tem que cuidar da dentição de leite, porque uma cárie, por exemplo, que dá no dente de leite, ela pode se aprofundar tanto no dente e atingir os dentes permanentes, os dentes que vão vir posteriormente. Então, tem que se tomar muito cuidado, escovar, passar fio dental, até mesmo nas crianças com dente de leite, porque eles podem afetar depois o desenvolvimento, surge, na hora que surge aí, né, os novos dentes. Então tem que tomar esses cuidados. Os nossos dentes frontais, né, têm a função de cortar o alimento, certo? São chamados de dentes incisivos. Nós temos 4 dentes caninos, que são os pontudos, certo? Ó, rasgar o alimento, certo? Então na frente eu corto o alimento, os caninos são pontiagudos, firmes, né? Rasgar o alimento. E os pré-molares e os molares, que são os dentes de trás, tem, ó, são achatados, ó, o objetivo, ó, trituração. Essa trituração, ela vai tendo também o apoio da língua, que além aí de, né, depois a gente vai ver lá na frente, quando a gente estudar aí paladar, olfato, visão, os órgãos dos sentidos, a língua vai ajudando a empurrar o alimento para cima dos dentes e auxiliando no processo então de mastigação, de trituração. Só que junto dessa quebra mecânica já vem também quem? A saliva. As glândulas salivares, que aí nós temos 3 tipos de glândulas salivares, voltando para a página 58. A parótida, a glândula sublingual e a glândula submandibular. Essas glândulas, então, elas vão injetando saliva dentro da nossa boca. Em média, 1,5 litro de saliva por dia é injetado na boca. Qual o objetivo disso? Deixar o alimento úmido e ao umedecer o alimento, auxilia na formação daquele bolo, né, que agora vai ser deglutido, engolido. O processo de deglutição, o ato de engolir, né, o glute que a gente fala, né? Então, nesse processo de deglutição, quando o alimento está muito bem úmido, né, eu consigo então deglutir ele. E ele aí vai auxiliar no processo, então, na descida do alimento nesse ato da deglutição. Então, a saliva tem essa função de umedecer o alimento. Mas a saliva também tem outra função, não só umedecer o alimento, que a gente vê lá na página 58. A saliva, ela realiza a chamada amilase salivar, por a ação de uma enzima chamada de ptialina, certo? Essa enzima vai fazer o quê? Ela já começa a quebra do alimento, ainda na boca, mas qual alimento? Os carboidratos. Olha, o nome amilase salivar, amido, certo? Quando você, por exemplo, come um pão, ao você comer só o pão, você percebe que rapidamente o pão vai todo desaparecendo da boca. Já inicia o processo de digestão salivar, a digestão ainda na boca, o pão. Só que quando agora eu vou deglutir o alimento, ao chegar no estômago, essa ptialina ela para, ela cessa devido à acidez estomacal e ela interrompe esse processo de digestão. Mas quando você come uma carne, por exemplo, você vê que os seus dentes ficam muito sujos, fica carne entre os dentes e ele não sai com facilidade, a não ser que você faça uma escovação, passa um fio dental aí para retirar. Por quê? Porque a amilase salivar, a ptialina, ela não age em cima da carne. Ela vai quebrar substâncias que estão à base do como massas, arroz, batata, que tem aí carboidratos em sua composição. Ela vai quebrar o amido, certo? Então, só para questão também de curiosidade, essa glândula parótida que nós temos aqui ó, nessa região mais de trás, está mostrando aqui na imagem, ela é uma glândula
que incha muito durante a infecção por cachumba, né? O vírus da cachumba, ele se aloja nessas glândulas parótidas, por isso que elas ficam muito inchadas e a pessoa fica geralmente, né, com aquele papo aqui, né, um pescoço mais largo. Certo? Depois, então, o alimento agora foi mastigado, quebrado, de quebra mecânica, foi umedecido, a amilase salivar já começou a atuar em cima, digerindo aí esse amido, e agora eu faço o processo de deglutição. Quando eu faço o processo de deglutição, o alimento sai da minha boca, vamos lá para a página 60, e ele vai entrar aí na faringe, e da faringe ele vai passar para o esôfago. Vale ressaltar. Aqui na faringe nós também temos a laringe. É um local onde ocorre a divisão entre o tubo digestório e o tubo respiratório. Quando a gente engasga, por exemplo, o alimento, ao invés de ser fechado o tubo respiratório para o alimento passar agora para o tubo digestório, ocorre uma inversão. E aí o alimento entra agora na traqueia. Quando o alimento entra na traqueia, geralmente a gente vem com tosses, né, muito fortes, tentando expelir esse alimento agora para fora, porque ele está indo na direção dos pulmões e não agora na digestão do tubo digestório, já que eles são ligados aí, né? E eu preciso da abertura de um para a passagem do outro. Então eu tenho que fazer isso muito bem controlado. Geralmente isso descontrola quando você está mastigando e você quer falar, ou você quer engolir rapidamente, ou você também quer tomar um líquido muito rápido, e aí ocorre então um engasgo. Tem que tomar muito cuidado, porque se o alimento for pequeno, geralmente na tosse você consegue expelir, mas se o alimento não estiver muito bem mastigado e for maior, pode então ocorrer até uma asfixia ou ir para o pulmão, causando infecções e pode levar a pessoa até mesmo à morte. Certo? Então, quando agora o alimento desceu da boca, atingiu faringe, chegou aí agora no esôfago eu vou tendo os movimentos peristálticos. É como se fosse uma onda que ocorre no esôfago, né? Então, eu tenho o alimento que vai sendo empurrado, ó, eu aperto e afrouxo, vou apertando e isso vai empurrando o meu alimento ao longo de todo o tubo digestório. Esse movimento peristáltico, né, essas ondas que vão fazendo, vai fazendo com que o alimento desça e chegue até a porção agora do estômago, onde vai iniciar aí o processo de digestão através do ácido clorídrico, né, que o estômago vai possuir. Só que a gente tem, quando o movimento peristáltico ele é bem intenso, você pode até engolir e virar de cabeça para baixo que o alimento não volta, porque o movimento peristáltico ele vai empurrando, apertando as porções, ó, aperto de um lado e afrouxo do outro, então o alimento entra, depois ele vai apertando e jogando o alimento então para frente através desse movimento peristáltico. Então são ondas que vão sendo feitas, né? E essas ondas, ó, elas vão empurrando, empurra o alimento para baixo, depois vão então esse alimento chegar até aí a região do estômago. Quando chega na região do estômago, o estômago tem duas válvulas, uma em cima e uma embaixo, né? A cárdia e o piloro ou piloro, tanto faz aí a pronúncia. O que acontece? A cárdia, ó, cárdia é uma válvula que fica perto do coração, então chama de cárdia. Certo? E a de baixo, então, vai ser aí o piloro. Qual o objetivo disso? É que quando o alimento chegue dentro do estômago, ela feche e guarde o alimento aí dentro, para que ele passe por um processo de digestão. Então, o estômago fica cheio, ele fica armazenado. Agora, através do ácido clorídrico, certo? Esse suco, chamado de suco gástrico, que aí vai começar o processo de digestão, através de uma enzima chamada de pepsina. Lembra da Peps, né? Pepsina. A pepsina, ela vai então atuar nas proteínas. Quando você come carne, por exemplo, que você fica muito cheio, empazinado, seu estômago fica meio cheio, né? É porque tanto o pilório quanto a cárdia prenderam o líquido e o alimento dentro do seu estômago e agora estão aí as células agora vão jogar ácido clorídrico. Essas células do estômago jogam ácido clorídrico e esse ácido clorídrico, então aí com essa enzima pepsina começam a quebrar agora a proteína. Ah, e a saliva que estava lá quebrando o amido? Não, ela não está agindo porque agora eu tenho um meio aí muito ácido, certo? E as gorduras, professor, ainda não são quebradas. Então, carboidratos, nada é quebrado. Agora eu vou ter a ação da pepsina atuando sobre proteínas.
certo? Então a carne, por exemplo, é aí que ela está sendo digerida, dentro da porção do estômago. E aí o estômago fica com esse alimento preso por um tempo, durante o tempo necessário para que agora você tenha o processo digestório. Dependendo do tipo de alimento que você consome, ele passa rapidinho pelo estômago. Se eu como muita carne, por exemplo, num churrasco, eu aí vou ter o alimento ficando preso, né? Restrita a porção estomacal por um tempo muito maior. Por isso que geralmente no final de churrascos, costume-se comer aí substâncias ácidas, né, como por exemplo um próprio abacaxi, para auxiliar nesse processo de quebra desse alimento agora, né, da carne aí, e ajude no processo de digestão para que essa digestão seja mais intensa, ou sucos, limonadas, muitas substâncias auxiliam aí nessa quebra, ok? Depois então que essa quebra foi bem intensificada, através de sinais cerebrais, o estômago, a válvula agora desculpa, do pilório, ela agora libera, certo? E aí todo o estômago no movimento peristáltico empurra agora o alimento para dentro do intestino delgado, certo? Só que vale ressaltar que o estômago, ele tem uma parede de muco, porque o ácido corrói carne, então ele deveria corroer nosso próprio tecido, que também, né, é carne em si. Mas o nosso estômago, ele é como se fosse tipo emplastificado, tivesse como um muco, uma película por dentro dele, que inibe a ação do suco gástrico no próprio estômago. Mas, por exemplo, um consumo de álcool com pessoas que têm uma dependência do álcool, né? Esse suco, por exemplo, desculpa, essa camada, esse revestimento, ela pode ser corroída pelo álcool e aí formar feridas, né? O próprio corpo de começar a digerir o próprio corpo, chamar de úlceras, por exemplo. Então tem que tomar cuidado em relação ao tipo de alimento e o tipo de substância que você ingere para que não tenha, aí seja desencadeado esses problemas de saúde, certo? Depois, então, que o alimento foi liberado do estômago, ele agora vai ser empurrado para dentro do intestino delgado. Só que o intestino delgado não tem esse muco protetor igual que o estômago tem, não. Então, quando o alimento chega agora dentro do intestino delgado, ele está extremamente ácido. O que o intestino delgado vai ter que fazer? Vai começar a combater essa acidez para deixar isso básico. Então, agora, o intestino delgado, que é um órgão bem longo, né, aí com vários metros de comprimento, chegando a 7 metros de comprimento, ele vai então fazer o quê? Anular essa acidez e transformar agora isso em substâncias que não sejam tão ácidas. O contrário da acidez vai ser o básico. E como ele vai fazer isso? Através de 3 substâncias diferentes. O próprio intestino delgado libera uma substância que é o chamado suco entérico, certo? Mas ele também agora, ele recebe a ação, ao auxílio para terminar o processo digestório, porque eu preciso terminar de digerir gorduras, carboidratos, a própria amilase salivar que começou lá na boca tem que terminar agora, porque no estômago isso não ocorreu. Então, agora eu vou ter aí a ação de mais 2 glândulas anexas, que é o fígado e o pâncreas, certo? Então vamos voltar lá para a página 58 para falar um pouquinho do fígado e do pâncreas, certo? O fígado e o pâncreas agora vão jogar substâncias, certo? Dentro do intestino delgado para auxiliar no processo de quebra do restante, para terminar agora o processo de digestão. Porque eu tenho que lembrar o seguinte, que o movimento peristáltico, ele não para. O peristaltismo vai empurrando o alimento o tempo inteiro, certo? E aí, quando chega no intestino delgado, ou digere rapidamente, né, e absorve o mais rápido possível, ou esse alimento vai ser encaminhado para o intestino grosso e depois para o reto, o ânus, e aí ele vai ser descartado sem que ocorresse o processo de digestão e todo o processo de absorção. Então agora é uma corrida contra o tempo para tentar absorver o máximo possível, quebrar essas macromoléculas em micromoléculas o mais rápido possível para jogar tudo isso para dentro do nosso corpo e não desperdiçar aí na forma de fezes. Para isso, então, o intestino delgado sofre agora, aí recebe, na verdade, a ajuda de 2 glândulas anexas, as 2 que estavam faltando, que é o pâncreas e o fígado. O pâncreas, ele vai liberar aí 2 substâncias, certo?
O pâncreas, ele pode ser chamado de glândula mista. Por que ele é uma glândula mista? Existem glândulas que jogam substâncias para dentro do corpo, existem glândulas que são chamadas endócrinas, existem glândulas que jogam substâncias para a porção externa do corpo, exócrinas, e existem glândulas que fazem as duas coisas, chamadas de glândulas mistas. No caso, o pâncreas, ele é uma glândula mista. Mista porque ele joga substâncias para dentro do nosso sangue, como por exemplo, a insulina e o glucagão, certo? Que depois a gente vai ver isso lá para frente, certo? Que vão auxiliar aí na retirada da glicose do sangue, né? E jogar ela para dentro, controlar porções aí do fígado e tudo mais. Que aí depois eu vou fazer um videozinho só sobre o feedback que ocorre entre fígado e pâncreas, certo? Mas o pâncreas, agora que interessa pra gente, ele libera dentro do intestino delgado, né? Então aí, ó, entra a função de glândula exócrina, ele joga dentro desse tubo que nós temos, certo? O suco pancreático. E o suco pancreático, ele vai ser composto por muitas enzimas. E aí, esse suco pancreático vai auxiliar no processo de digestão das proteínas que já iniciaram lá no intestino, no estômago, vai também auxiliar na quebra de lipídios, né, das gorduras e também dos carboidratos. E eu também recebo agora a função do fígado, que o fígado vai liberar a bile, certo? Só que o fígado, ele vai produzindo a bile constantemente. À medida que ele vai produzindo a bile, ele não guarda dentro dele. Ele vai gotejando essa bile para dentro de uma vesícula, um saquinho chamado de vesícula biliar. E aí a vesícula biliar vai enchendo, né, e fica cheinha de bile. Quando ocorre o processo de alimentação, que você se alimenta, aí através do sistema nervoso, a vesícula biliar então despeja todo esse líquido agora lá no interior do intestino delgado. Quais objetivos do pâncreas então e do fígado? É liberar o suco pancreático e a bile para ajudar na quebra do restante de substâncias que estão ainda faltando digerir, certo? E também ajudar a quebrar as substâncias que já foram iniciadas anteriormente. Então aí o fígado, né, liberando a bile, que é composta aí por sais, vai auxiliar no processo de emulsionamento das gorduras, certo? Auxiliando aí a quebrar essas gorduras, para que elas então agora sejam se transformadas em micromoléculas, né? E aí entrem dentro do intestino delgado e sejam agora, ganhem aí a corrente sanguínea para que sejam distribuídas ao redor do nosso corpo. Vale lembrar que o fígado, ele é também chamado de órgão hematopoético, tá na página 58 grifado. Por que hematopoético? Ele atua também no processo de produção de células sanguíneas, certo? Então, por isso que ele faz parte do sistema hematopoético. Também ocorre aí, né, na destruição de hemácias velhas ou mortas, certo? Então, ele vai absorver. Lembrando também que o fígado, ele é um órgão capaz de se regenerar, certo? Então, você pode doar, por exemplo, parte do seu fígado, aí tá falando, né, na página 58, você pode doar até parte do seu fígado que ele depois é capaz de se regenerar. Só que o fígado, ele trabalha aí também, tá, na produção de, marquem aí, ó, prototrombina e fibrogênio, que são proteínas que atuam na coagulação sanguínea. Quando você se corta, por exemplo, né, elas chegam aí criando uma malha e evitando esse processo de saída, de extravasar esse sangue. Então, elas atuam na coagulação sanguínea. E eu também tenho que lembrar que o fígado é um órgão muito importante. Não sei se vocês já ouviram algumas pessoas quando estão bebendo falam assim: nossa, coitado do meu fígado, o fígado que se prepare. É porque o fígado, ele também atua na metabolização do álcool e ele também trabalha na metabolização de medicamentos, substâncias tóxicas, né? Então ele transforma as substâncias tóxicas em algo menos tóxico para o nosso corpo. E isso então pode aí provocar doenças e até mesmo a chamada cirrose hepática, né? Que é então um problema aí que a gente vai ter relacionado ao fígado. Voltando para o sistema digestório. O fígado agora liberou a bile, que vai emulsionar essas gorduras, auxiliando na quebra delas. O pâncreas agora liberou o suco pancreático. Então agora o alimento está sendo aí digerido nas suas porções finais.
Voltando lá para o intestino delgado, o intestino delgado agora, ele recebe logo nas porções iniciais, que ele tem 3 porções, duodeno, jejuno e ilho, certo? Logo nas porções iniciais, ele vai receber a ação do suco pancreático, ele vai receber a ação da bile e ele vai receber também a ação do suco entérico e vai começar a quebrar essas substâncias que ainda não foram quebradas, certo? Transformando tudo isso em micromoléculas. E agora o intestino delgado precisa ir nos seus 7 metros de comprimento, absorver o máximo de substâncias e jogar elas para dentro do nosso corpo. Porque senão o peristaltismo vai fazer o quê? Vai jogar tudo isso fora e vai virar coliformes fecais. Certo? Então, o intestino, ele é todo pregueado, ele é todo dobrado, é como se ele fosse um leque. Qual o objetivo disso? Um leque ele pode ser grande quando está aberto ou quando está fechado, ele pode ocupar um espaço bem menor. Só que mesmo ocupando um espaço menor, ele tem o quê? As vilosidades, aquelas dobrinhas. Então, o intestino é formado por várias dobras, ele é todo pregueado, dobrado. Se eu dobro ele todinho, certo? Eu ocupo uma área pequena, certo? Como se fosse uma sanfona, eu ocupo uma área pequena, mas ele continua tendo o mesmo espaço aí de absorção. Além disso, as células também são pregueadas, também são dobradas, que elas são chamadas de microvilosidades intestinais, certo? Tudo isso para quê? Para facilitar o processo de absorção dos nutrientes, a absorção do alimento agora que foi ingerido. E junto a isso, nessas dobrinhas, eu tenho o sangue chegando, certo? Porque quando os micronutrientes passam por essa parede, o sangue agora recolhe através dos vasos sanguíneos capilares e distribui tudo isso para o corpo. Já percebeu que após o almoço dá um cansaço, uma leseira na gente, a gente fica, né, com aquela preguiça, porque o corpo agora está colocando toda a sua energia no processo digestório. Então, até mesmo o sangue vai sendo todo direcionado para essa região intestinal para que seja absorvido o tempo inteiro, porque ou o corpo faz isso rapidamente, ou o que acontece? O peristaltismo vai empurrar tudo isso embora e vai jogar fora. Então, isso tem que ser rápido, tem que ser um sistema muito eficiente. Então, tudo que pôde ser absorvido, né, dentro do seu tempo foi absorvido aí na porção do duodeno, jejuno e ilho. Só que quando chega então na porção do ilho, o ilho agora vai liberar tudo isso para dentro do intestino grosso, certo? E aí no intestino grosso é que ocorre a ação de várias bactérias, mas o intestino grosso tem uma função muito importante no nosso corpo, que vai ser o quê? A absorção de água. Toda a água que você tomou junto do alimento, aquele copo de água, aquele copo de refrigerante, ou até mesmo a água do próprio alimento, ela passa por todo o tubo digestório e ela vai seguindo reto. Vai seguindo pelo tubo digestório até chegar na porção do intestino grosso. Quando chega no intestino grosso, certo? Todo aquele bolo alimentar que antes era chamado de quimo e agora é chamado de quilo, certo? Vai então começar a ser ressecado. Ele vai absorver aquela umidade, aquela água, certo? E vai então ser absorvida pela porção intestinal, nesse 1,5 m de intestino que nós temos, e através disso, então, nessa porção intestinal, vão se formando o bolo fecal, certo? O chamado, então, aí de quilo, que ao passar pelo tubo do intestino grosso, agora ele vai, então, formando todas essas fezes, por isso que é muito importante o consumo aí de fibras para auxiliar, né? As fibras auxiliam na formação do bolo fecal, as fibras retêm água, deixando as fezes agora não tão rígidas, né? Não tão duras, deixando elas com uma consistência mais cremosa e facilitando então agora no peristaltismo a expulsão dessas fezes, que agora vai passar por todo o intestino, vai chegar na porção final do reto e vai ser expelida aí pelo ânus. O ânus é uma válvula chamada de esfíncter, tá? Esfíncteres controlados aí por um movimento voluntário ou involuntário do sistema nervoso. Então, quando você vai ao banheiro, você manda a mensagem para o esfíncter anal, o esfíncter anal relaxa, essas pregas, né, musculares vão relaxar,
voluntariamente, ó, estou controlando elas, relaxa e aí então o movimento peristáltico vai empurrando todas essas fezes para fora. É claro que algumas vezes isso se torna descontrolado, né? Quando você, por exemplo, tem aí uma diarreia e o corpo está precisando expulsar aquilo rapidamente porque tem algo de errado aí, tem algo que pode estar causando lesão, uma contaminação no seu organismo, ok? Então, só lembrando que lá na página 62, nós temos aí, né, no intestino grosso, habita a flora bacteriana intestinal, né, que produz vitaminas. Olha lá, a K e a B2 e dificulta a floração de bactérias que causam doenças. Então, lá no intestino também tem essa flora aí chamada de flora intestinal, essa flora bacteriana, que vai auxiliar aí na produção até mesmo de vitaminas. E por isso que nós temos que tomar um cuidado muito grande com o tipo de substância que eu estou ingerindo, como por exemplo, o uso excessivo de antibióticos pode matar essa flora que vai prejudicar então o nosso organismo. E nós também temos o apêndice fecal, né? Que muita gente fala, o apêndice não serve para nada, o apêndice só serve aí para inflamar, que fica aí, né, no nosso lado direito, na porção mais baixa, aí por baixo da barriga, né, chegando próximo aí essa área pélvica. Então, o apêndice não, ele já foi estudado e descobriu que ele tem uma grande concentração de bactérias aí dentro. É um local que tem grande proliferação de bactérias necessárias para o nosso organismo. Então, né, o apêndice ele tem uma importância muito grande na produção aí desses micro-organismos que auxiliam a gente até mesmo na produção de vitaminas, como a vitamina K e a vitamina B2. Certinho? Então, meninos, ficamos por aqui nessa aula. Tendo dúvidas, professor, tem alguma coisa na apostila que você não comentou? Faz um vídeo falando sobre isso. Só comentar aí embaixo ou me mandar por e-mail que eu vou respondendo vocês. Beijão e até a próxima!